essa semana foi uma semana diferente, porque eu fiz uma viagem a São Paulo para ficar de cama. Eu fui para um hotel em São Paulo, fui para uma igreja em São Paulo, e eles me colocaram em um hotel. Ainda bem que foi no hotel, porque eu não precisei contaminar ninguém. Fiquei gripado no hotel. Mas uma das coisas que aconteceram nessa semana foi bem interessante. Eu fui pregar na primeira igreja batista de Santo André e eu não sabia exatamente o que pregar. Eles não me deram nenhum tema específico e eu orei e querendo ir numa direção. Em algum momento eu entendi que precisava pregar sobre um texto do Antigo Testamento bem inusitado, que é um texto que fala sobre o machado, que quando os estudantes a profetas estão com Eliseu estudando, eles vão preparar então uma ampliação da casa onde eles estudavam, do seu seminário, e ao usar o o machado que tinham pegado emprestado, o machado cai na água funda, e Eliseu vem e faz alguma coisa ali, um milagre acontece, e o machado flutua. E eu fui resistente a pregar esse texto, e eu entendi bem claramente que era essa a direção que Deus queria, e preguei, e durante todo o sermão, eu fiquei na dúvida se eu tinha escolhido certo. E no final do sermão, já quando estava quase todo mundo já fora, indo embora, veio uma moça e falou para mim assim, falou, olha, essa semana Deus falou para mim algo muito específico sobre a minha vida, não só sobre a minha vida, mas sobre o meu trabalho, que o meu trabalho é um local de ministério. E eu nunca tinha entendido isso, e Deus usou exatamente esse texto que você leu para falar comigo durante a semana. E Deus falou para mim que Ele vai sempre estar comigo para resolver esses problemas que nós não conseguimos resolver, mesmo no nosso trabalho, na nossa profissão. E ela falou basicamente o conteúdo do meu sermão em algumas frases. E ela falou, foi isso que Deus me disse. Eu terminei de falar e eu falei, olha, você está me encorajando agora porque eu estava saindo daqui na dúvida se eu tinha pregado o sermão certo. E ela disse para mim, eu sei, Deus que me mandou vir aqui encorajar você. Meus queridos, no começo do culto hoje, eu já fiquei com a impressão que no meu coração, e talvez no coração de alguns mais, o culto não correu, ou não caminhou, ou não começou no meu coração do jeito que eu gostaria. E aí eu lembrei de novo não só disso que aconteceu durante a semana, mas do fato que nós estamos viciados, todos nós, talvez com poucas exceções, em dopamina. Nós somos viciados em emoções, viciados em alguma coisa que gere em nós uma satisfação por estar em algum lugar, fazendo alguma coisa. E o culto não é sobre isso. O culto não é para gerar em você ou em mim satisfação. Não tem esse objetivo. Se alguém falou para você isso, saiba que isso não vem das páginas da Bíblia. A Bíblia fala que o culto é uma oferta sacrificial que nós entregamos para Deus. Pode não fazer sentido, às vezes até para o próprio pregador, mas se nós entregamos uma oferta sacrificial, Deus fala aos nossos corações. Por que eu estou falando isso? Dentre outras coisas, Deus falou comigo sobre isso quando eu estava ali parado, orando e buscando a presença dEle. Mas também porque esse texto que nós vamos ler hoje é um daqueles textos que provavelmente você vai se perguntar igual eu me perguntei. Para que falar sobre esse texto? Vamos pular, vamos para o próximo texto. É de novo um texto sobre uma genealogia. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que fala uma genealogia, na verdade duas. Uma da humanidade inteira até um determinado período, e outra fala sobre uma parte dessa humanidade que é uma família, a história de uma família. Eu queria convidar você, e nós vamos ler, e eu quero desafiar você, melhor, encorajar você. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Para a gente ler esse texto de Gênesis capítulo 10,
perguntando para Deus: Senhor, como esse texto pode me ensinar, me encorajar, me mostrar o que é seguir o Senhor melhor, ou talvez pela uma primeira vez, aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Gênesis, capítulo 10, nós lemos sempre em sequência. Então, na semana passada, nós pregamos o capítulo 9, e hoje nós vamos continuar no 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo final, até o versículo 32, o que já é um desafio só por si só. Vocês vão ver que tem vários nomes. Minha sugestão, aqueles que estão esperando crianças, né, é que não escolham os nomes dessa lista. Não caem bem aqui no Brasil, né? Algum ou outro talvez caia bem. Vamos ler? Gênesis 10, do versículo 1 em diante. Este é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Juvã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Jafã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodamim. Seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar, formando nações de acordo com as suas línguas, seus clãs e seus povos. Os descendentes de Cã foram Cush, Misraim, Put, Canaã. Os descendentes de Cush foram Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabactá, Sabitecá. Os descendentes de Ramá foram Sabá e Dedã. Cush também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Porque era o mais corajoso dos caçadores, seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Síria, onde construiu a cidade de Nínive, Rebote-Ir, Calá e Recém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Misraim foi o antepassado dos luditas, anamitas, leabitas, nafituítas, patruzitas, casuluítas e dos cafitoritas e dos que descendem dos filisteus. Olha que desafio esses nomes, né? O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos sidônios. Canaã foi o antepassado dos hititas, dos jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, emareus, amateus. Com o tempo, os clãs dos cananeus se espalharam, e o território de Canaã se estendia desde Sidom ao norte, até Gerar e Gaza ao sul, e a leste até Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, próximo a Lasa. Estes foram os descendentes de Cã, de acordo com as suas línguas, territórios e povos. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Eber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Achafad, Lud e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Hu, Jeté e Mas. Achafad gerou a Salá, Sará gerou a Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joquitã. Joquitã foi o antepassado de Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Salá, Ofir, Avilar e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joquitã. O território que ocupavam se estendia desde Messa até Cefá, nas montanhas ao leste. Estes foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Estes foram os descendentes dos filhos de Noé, de acordo com as suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti agora a nossa mente, os nossos corações e clamamos, ó Pai, que o Senhor venha falar as nossas vidas agora, que o Senhor venha abrir, ó Deus, a nossa história para a transformação que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, ó Pai, a entendermos que a nossa origem é em Ti e que hoje nós carecemos de tomar uma decisão, mais uma vez, de
entregarmos as nossas vidas, a nossa história, o nosso coração a Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos. A origem e a necessidade das nações. É sobre isso que eu vou falar hoje, baseado nesse texto de Gênesis 10 que nós lemos. Desafio ler esse texto, só lê-lo já é difícil, mas também em outra parte que nós vamos ler mais logo, a partir do versículo 10 do capítulo 11. Deus, não sei se os irmãos percebem, abençoa o povo dele a partir de Noé, exatamente com base na ordem que ele havia dado. Deus fala para eles: crescei e multiplicai, expandam a família de vocês, tenham filhos, que a família de vocês cresça. Isso não é para o homem, para mim e para você, isso não é uma sugestão, isso é uma ordem de Deus. Mas todas as vezes que Deus dá uma ordem, Ele dá também a condição dessa ordem acontecer. E é isso que a gente vê, os homens se expandem, eles expandem as suas famílias, eles crescem, eles se multiplicam. E aqui a gente vê o que é chamado da tabela das nações, ou a lista das nações. E o texto está afirmando claramente para nós que todas as nações foram criadas por Deus. Todas, não só Israel. Não só um povo chamado hebreu, mas todos os povos da terra são amados por Deus, foram criados por Ele. Talvez para nós isso seja óbvio, nós ouvimos isso o tempo todo hoje nas igrejas, talvez não tão claro na verdade em algumas, mas em boas igrejas que pregam a palavra de Deus, eles falam isso com clareza. Mas isso não é tão óbvio para o povo de Israel, que acaba de sair de 400 anos de escravidão do Egito. Isso não é tão óbvio para um povo que sofreu todo tipo de perseguição. Isso não é óbvio para um povo que é falado que eles são escolhidos de forma a serem especiais, uma propriedade exclusiva de Deus. Isso não é tão óbvio assim para aquelas pessoas. E também não é tão óbvio, na verdade, no fim das contas, para nós, quando nós nos relacionamos com aqueles que são diferentes da gente. Todo mundo que é diferente, a gente não quer que chegue até eles as mesmas bênçãos, o mesmo amor, o mesmo cuidado, a mesma misericórdia que chegou até a nossa casa. Mas Moisés, que é quem escreve esse texto, ele não escreve só a opinião dele. A opinião dele deveria ser como a de todos os outros povos em volta dele, ou mesmo do seu próprio povo que foi perseguido por 400 anos como escravos. Qual que deveria ser? O nosso povo é o melhor, o deles não. O nosso povo é o especial, o deles não. Mas não é isso que Moisés escreve. O que Moisés escreve é que todos eles, todas as etnias da terra, que hoje são mais de 17 mil etnias, todas elas têm sua origem em Deus. São amadas por Deus, são alvo do amor de Deus. Veja, basicamente o texto não está usando a palavra etnia do jeito que a gente usa. Ele está usando a palavra família. Em Efésios capítulo 3, Paulo ainda afirma com bastante clareza, a partir do versículo 14, que todas as famílias da terra têm uma só origem. Bom, sim, aqui a ideia de famílias são genealogias, são clãs, são sim povos no fim das contas, etnias. Mas é uma linguagem muito mais íntima. Nós viemos de uma família que andava com Deus. Temos a mesma origem familiar. Isso pode parecer bem interessante para alguns, mas não é nada parecido com o que tem sido falado lá fora. E muitas vezes assimilado pelo discurso de muitos pastores e muitas igrejas. Qual que é o discurso que está lá fora? É que existem várias raças, não várias etnias, várias raças. Então tem os brancos, tem os negros, tem os amarelos. Eu lembro que a gente estava na China e umas coreanas foram conversar com a minha esposa, e minha esposa estudando junto com ela,
Eu não lembro quem puxou a conversa, creio que foi minha própria esposa, que falou, nós não somos diferentes. Né? A nossa cor é a mesma cor. Bom, para mim é mesmo que eu sou daltônico, né? Mas elas quando colocaram o braço próximo uma da outra, elas viram que realmente a tonalidade era bem diferente daquele branco dos asiáticos para o branco que nós vemos nas pessoas do Ocidente. Eles são outra cor. E aí nós passamos a acreditar e a defender, e mesmo usar a ciência muitas vezes para dizer que nós temos várias raças. Não temos várias raças. Segundo a palavra de Deus, nós temos uma única raça, a raça humana. Isso pode parecer ser uma afirmação bem simples, mas ela é absolutamente contrária a tudo que é pregado hoje na mídia, a tudo que é falado na academia, a tudo que é ensinado hoje a partir de uma lógica que se instalou como científica, que é a lógica do evolucionismo. Nós temos diferentes raças entre nós. E nós temos uma dificuldade de perceber que a própria lógica de ter várias raças, e assim nós temos que respeitar raças diferentes, essa própria lógica de tentar lutar contra o preconceito racial, baseado no fato que tem várias raças, ela própria é um conceito racista, um conceito preconceituoso, que considera que raças diferentes tiveram histórias diferentes, origens diferentes e, portanto, valores diferentes, importâncias diferentes. Veja, isso não é a Bíblia que fala. Isso é a ciência hoje que fala, isso é a academia que fala, que nós surgimos de locais diferentes. E a conclusão que muitos chegam é que então nós temos valores diferentes. Será que eu estou inventando isso? Darwin escreve um livro, Charles Darwin, e o nome do livro em português seria Sobre a origem das espécies por meio da seleção natural. Esse é o nome do livro de Darwin, o mais famoso. Poucos leem o próximo título, especialmente porque muitas vezes, não sei se todas as versões depois, mas a primeira era assim, quando você abria a página, estava ou... Qual que é o outro título que tem? Ou a preservação das raças favorecidas pela luta da vida. É a preservação do mais forte. As raças mais fortes é as que mantêm-se no poder, na autoridade, porque elas são mais inteligentes, elas são mais capazes. Isso é Darwin. Isso é Darwin, isso não é um pregador dentro da igreja há 200 anos atrás. É Darwin que escreve sobre isso. Esse darwinismo, que depois, mais para frente, vira um darwinismo social, não é só biológico, químico, mas é também social, e invade hoje a nossa mentalidade. Veja só, olha alguns exemplos de pessoas que abraçaram esse tipo de lógica evolucionista. David Duck. Sabe quem que é David Duck? Um dos que criaram Ku Klux Klan, que perseguiram os negros nos Estados Unidos e ainda hoje tem adeptos nos Estados Unidos. Eles abraçaram a lógica evolucionista. Adolf Hitler abraçou a lógica evolucionista. Que existem diferentes raças de seres humanos. Não só uma, mas várias. Os mormons, os testemunhos de Jeová, Elijah Muhammad, o cara que criou a nação do Islã, um dos que criou a nação do Islã, que não tem necessariamente uma conexão com o islamismo real. É lá nos Estados Unidos, fruto daquele movimento de defesa dos negros nos Estados Unidos. Ele abraçou a mesma lógica e assim está escrito no livro dele. A origem de todo pecado, a origem do assassinato, a origem da mentira, são decepções originárias dos criadores do mal e da injustiça. A raça branca. Ele abraçou a mesma lógica do evolucionismo. Ele só inverteu
Ao invés de serem os brancos, os mais inteligentes, eles são os mais burros, mas que tentaram nos dominar. Ele continua, eles gostam de escalar e pular, os macacos são deles. Antes do seu tempo, não existiam macacos e porcos. Então não pensem que só quando se abraça a lógica evolucionista, só parte de das raças, vai partir de todas. Eu poderia continuar falando aqui sobre diferentes formas de preconceito contra a cor da pele que acontece. Porque não é só contra os negros, e só para ficar claro, nossos irmãos negros aqui na igreja podem testemunhar muito mais clareza o sofrimento que passaram por causa do preconceito. Mas os nossos irmãos judeus também, os nossos irmãos árabes, palestinos, principalmente também, os nossos irmãos latinos hoje na América do Norte. Todos nós podemos falar e citar pessoas de diferentes cores de pele que sofrem e sofreram preconceito. E por quê? Se nós viemos de locais diferentes, representamos raças diferentes, é lógico que nós vamos alimentar divisões. Lógico que nós vamos alimentar que entre nós há aqueles que se adaptam melhor. E entre nós há aqueles que são talvez não tão espertos, tão inteligentes. Isso não aconteceu só lá fora. Isso aconteceu dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, surgiram ideias de que é possível que tenha havido uma raça sub-adâmica. Tem a raça de Adão, que é anglo-saxônica, branca, dos olhos azuis. E só para ficar claro para os irmãos, quando a gente vai para os Estados Unidos, as pessoas que têm a minha tonalidade de pele, nós não somos brancos. Não somos. Quando nós vamos para a Europa, nós não somos brancos, a pessoal da minha tonalidade. Nós somos latinos, pobres, que estão tentando invadir o país dos ricos. O preconceito cai sobre nós da mesma forma. Obviamente, dependendo do contexto, pessoas negras vão sofrer mais, ou dependendo do contexto, judeus vão sofrer mais, ou dependendo do contexto, palestinos vão sofrer mais. Mas o preconceito não tem só uma via. Ele vai em várias. Mas dentro da igreja, quando colocou-se lá atrás, quase 200 anos atrás, que é possível ter havido uma raça sub-adâmica, se autenticou dentro da igreja teu trabalho escravo. Se autenticou dentro da igreja a lógica de que há raças menos favorecidas, menos inteligentes, mesmo que a gente ajude eles, porque nós somos bonzinhos, deixem eles longe da gente, porque eles não são iguais a nós. Pois a Bíblia nunca defendeu isso. A Bíblia sempre defendeu que nós fazemos parte de uma mesma família. Nós somos uma só raça, temos uma só origem, e nisso está a nossa dignidade. As outras filosofias, ideologias, religiões não têm condições de defender a dignidade humana como o cristianismo. Porque na antiguidade, a única lógica filosófica, religiosa, ideológica, o nome que você quiser dar, que defende que nós temos uma origem comum e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é o cristianismo. E o cristianismo confirma com aquilo que a ciência hoje diz. Todos nós que estamos aqui, não interessa a cor da nossa pele, de onde viemos, a diferença que tem no nosso DNA é menos de 0,2%. Qualquer pessoa na face da terra, a maior diferença que pode haver entre você e essa pessoa é menos de 0,2%. É mínima. Isso aponta com muita clareza para um ancestral, uma família comum, única lá atrás. Olha, eu não estou buscando na ciência comprovação para a Bíblia. Eu estou dizendo para vocês que a mesma coisa que nós achamos no livro, que é a natureza e a ciência estuda esse livro, nós também lemos no livro da palavra de Deus, onde Deus nos mostra a sua moral, o seu caminho, a sua salvação, porque Ele é o escritor desses dois livros. Ele que escreve os dois, e os dois falam sobre o mesmo assunto.
Nós não precisamos usar a ciência para acreditar na palavra. Mas nós podemos saber que a ciência verdadeira sempre vai concordar com a palavra de Deus. Wood Balkan, que é um pregador negro, ex-jogador de futebol americano, quase 2 metros de altura, imenso, um dos melhores pregadores que eu conheço hoje. Boa parte dos argumentos que vêm da ciência, que não estão no texto, vem dele. Um doutor em sociologia e doutor em teologia. E ele fala faz a seguinte afirmação: somos todos da mesma cor. E ele é negro, bem escuro. Somos todos da mesma cor. A primeira vez que eu vi ele pregando isso foi na igreja do Sproul. Só tinha branco, numa igreja, mais de 1000 pessoas na frente dele, todos brancos, e ele lá na frente falando, somos todos da mesma cor. Porque toda a nossa cor na pele vem da melanina. Falei certo? Melanina. Olhei para a Doliana, que é médica, eu pensei 2 vezes para ver se eu tinha acertado. Melanina. Quanto mais quantidade, mais escuro. Quanto menos quantidade, mais branco. Eu lembro que o Balcon até faz uma brincadeira na igreja do Sproul. Eu tenho a pena de vocês, que vocês receberam menos do que eu. Mas todos nós somos da mesma cor. É a afirmação dele. E uma coisa mais interessante sobre isso, antes da gente continuar, é que se os nossos antepassados lá atrás, Adão e Eva, se a gente for para os primeiros, se eles fossem muito ausente de melanina na pele deles, muito branco, eles não poderiam produzir a diversidade de cores, de tonalidades de peles que nós temos hoje no mundo. E se eles fossem muito negros, ou muita quantidade de melanina na pele, eles também não conseguiriam produzir a diversidade que nós temos hoje. Mas se eles fossem alguma coisa próximo do meio, se eles fossem alguma próximo do moreno, da morena, então na diversidade que surgiria a partir dali, produziria tudo isso que nós temos hoje de tonalidades de pele. Eu acho isso bem interessante. Porque é exatamente o caminho que a palavra de Deus nos mostra. Tivemos um antepassado, um casal, uma família, que todos nós descendemos deles. Eu queria fazer essa introdução, e a gente vai falar um pouco mais de um ou outro ponto desse, mas para enfatizar que todas as vezes que nós tentamos trazer igualdade para as pessoas, mas para fazer isso nós dividimos elas, nós produzimos exatamente o contrário do que nós queremos produzir. Todas as vezes que quando nós dizemos, nós estamos tentando trazer de alguma forma uma condição que as pessoas de uma cor, as pessoas de outra, as pessoas de uma classe social, as pessoas de outra, possam ter igualdade, o que nós produzimos na história foi mais divisão, mais preconceito, mais problemas entre pessoas diferentes. E a palavra de Deus vai absolutamente contra isso. Todos nós viemos de uma mesma origem. E eu queria afirmar mais do que isso. Com base nesse texto, não só todos nós viemos de uma mesma origem, todos nós carregamos a mesma dificuldade, a mesma distanciamento, a mesma morte instalada dentro das nossas casas, dos nossos relacionamentos. Todos nós temos o mesmo problema, a mesma origem, mas também os mesmos problemas. E todos nós também temos diante de nós o único caminho. É uma mesma origem, mas é o mesmo problema também. E só um caminho para sair dessa situação. Como que eu queria resumir isso então? Todas as nações compartilham uma origem comum, enfrentam um desafio intransponível e têm um único meio de salvação. Todos estamos no mesmo barco, por assim dizer. Eu queria falar 3 princípios então sobre isso. Primeiro, que todos nós viemos da mesma origem, todos temos nossa dignidade baseada nisso.
Não importa se você é cristão ou não. Não importa se você é pobre ou rico, se você é mais claro ou mais escuro. Não importa o que disseram para você sobre a sua origem. O que a palavra de Deus diz para você e para mim sobre a nossa origem é que nós somos dignificados desde lá de trás. Porque nós viemos de uma criação de um Deus Todo-Poderoso que nos ama. Nós viemos de uma só origem e isso dignifica todos nós. Com base nas Escrituras, não cabe a nenhum de nós, nem de forma velada, nos nossos corações escondidos, que ninguém veja, e muito menos de forma exposta, nós tornarmos as pessoas separadas, divididas. Esses aqui são dos nossos, aqueles não. Esses aqui parecem com a gente, aqueles não. Esses aqui fazem parte do nosso grupo. Com base nas Escrituras, ninguém pode ser separado da gente com base nenhuma. No versículo 32, ele fala com bastante clareza: todas as nações vieram de uma mesma origem, vieram dessa família, que saiu da arca de Noé, Noé e os seus filhos. E descrevem eles. E ao descrever, ele faz um processo que, se quem tiver curiosidade, pode ir atrás. Um processo, por assim dizer, histórico, de historiador. Ele descreve como é a dispersão daquela população, para onde eles vão, da onde eles vêm. Ele descreve ali quais são as pessoas mais importantes, os feitos delas, as áreas geográficas que foram ocupadas. Ele vai descrevendo todo o movimento populacional. Veja, Moisés não escreve de forma a ficar só falando daquilo que nós entendemos como religião. Não, ele escreve com clareza para o mundo que ele vive, informações bem concretas, bem claras, de que todos aqueles que eles estão vendo pertencem a uma mesma família. Eu fiquei imaginando os ouvintes primeiros de Moisés, olhando, lendo e olhando ele falar, e talvez querendo levantar a mão, falando: não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que aqueles egípcios, que não têm a mesma cor da pele da gente, e olha que isso aqui, só um parênteses, eu acho que tinham, viu? Os egípcios, eu acho que tinham a mesma cor da pele que os judeus. Mas enfim, só para nível de ilustração. Você está dizendo que aqueles lá, que não tinham a mesma cor da pele nossa, que não vieram da mesma grupo de antepassados que nós conhecemos, que não surgiram no mesmo espaço geográfico, que eles são iguais a gente? Que Deus também ama eles? Não, Moisés, você deve estar doido. Não tem como isso ser verdade. Moisés não escreve com base em algo que é aceitável nem pelo povo de Deus da época. Ele escreve com base em algo que é válido para todas as épocas, na palavra de Deus para ele. Não é necessariamente aceitável, mas é aquilo que é historicamente verdadeiro. E é isso que ele está trazendo. Quando nós olhamos essa história, que era a história de Noé e de sua família para frente, e ele descendente de Adão, o texto está empurrando a gente numa direção de poder então avaliar a história. Se é a história que nós queremos, então vamos para a história. É isso que as pessoas deveriam aprender a fazer ao questionar texto bíblico. É a história que vocês querem chamar para ser o juiz daquilo que nós acreditamos, então vamos para a história. Balcom, no seu sermão sobre Gênesis 10, Ud Balcom, esse que eu citei agorinha, ele fala que alguns momentos as pessoas vêm a ele, um pastor negro, e perguntam para ele se a igreja dele é interracial. Pergunta que para nós não faz muito sentido. Nós somos tudo misturados aqui no Brasil. 70% dos brasileiros têm o sangue mixado, misturado, né? Entre negros, índios, europeus. Mas para eles lá nos Estados Unidos faz sentido. Até bem pouco tempo atrás, algumas igrejas batistas não aceitavam nos seus halls de membros pessoas escuras de pele. Não aceitavam. Até bem pouco tempo atrás, 20 e poucos anos atrás. Demorou a mudar a mentalidade deles, que veio numa base não bíblica, numa base evolucionista. E aí, quando ele é perguntado, Balcom, se ele aceita membros
de outras raças? Ele fala, claro que não. Na nossa igreja nós não temos nenhum envolvimento interracial. Só entram humanos. Cachorros, gato, galinha fica do lado de fora. Membresia é só para a raça humana. E ele continua e fala, às vezes me perguntam se casamento interraciais eles permitem na igreja. É claro que não. Aqui nós damos as nossas filhas só para seres humanos. Nós não entregamos as nossas filhas para outras raças de animais que hajam sobre a face da terra. É óbvio que ele usa isso como uma brincadeira para reforçar na mente das pessoas da sua própria igreja que não existem 2 raças, 3 raças, 4 raças. Existe uma única raça de seres humanos. Nós, aqueles que descendem de Adão e Eva. Eu sei, talvez alguns podem estar pensando assim, pastor, talvez você não entendeu direito o que a academia está dizendo. O que a academia está dizendo, via de regra, e às vezes a gente não percebe, mas é que agora a raça não é mais baseada fundamentalmente na biologia. Ela é fundamentada em conceitos de uma construção social, na sociologia. Ela é baseada de outra forma, porque a biologia, o jeito que ela foi usada no passado, criou mais racismo. Veja, eles estão errados em vários níveis aqui. Primeiro, porque quando a gente desmerece a ciência para tomar decisões e depois fala que a gente defende a ciência, isso é um absoluto sem sentido. Como que alguém pode achar que tem mais de uma raça se cientificamente nós somos comprovadamente iguais? As nossas diferenças de DNA, como já falei, são menos de 0,2%. Então isso não é científico falar que tem mais de uma raça de seres humanos. Mas eles estão errados também porque quem usou a biologia para produzir desacertos, divisões, preconceitos, não foi a igreja. Como já li para os irmãos um pedaço, foi o próprio darwinismo, foi as próprias lógicas evolucionistas que criaram. Talvez alguns de vocês prestaram atenção, por exemplo, naquele quadro que mostrava de Darwin, né, do desenvolvimento do homem a partir de um macaco lá atrás. Alguns vão dizer, não era macaco. Ok, talvez, não era macaco, era um antepassado comum do homem e do macaco, lá atrás. E quando nós olhamos, não os de agora, porque agora eles tiraram, eu tentei achar na internet, tive essa curiosidade, não achei na internet o que eu via antes. Então alguns talvez vão se lembrar. Quando você olha a sequência, os 2 primeiros pareciam mais com macacos. Aí o terceiro era mais parecido com um homem negro. O quarto era parecido mais com um homem asiático. E o quinto ou sexto, agora mais na frente, ele parecia um homem anglo-saxão, ereto, grande, alto. O que Darwin estava dizendo na sua própria imagem? Quanto mais escuro, menos humano. Quem que adotou isso? Basicamente, toda a academia da nossa atualidade. Basicamente, toda a parte intelectualizada, que se entende como se intelectualizada na nossa sociedade. É difícil nós discutirmos isso hoje em quaisquer ambientes, mesmo na escola das minhas filhas, porque os professores já chegam e já falam, isso que você está falando não é ciência, porque nós sabemos que o homem evoluiu. Não é essa a afirmação? Pois a lógica do preconceito vem exatamente dessa afirmação. Nós viemos de locais diferentes, nós viemos de povos diferentes, nós viemos de raças diferentes, nós somos de valor diferente. Não há dignidade no que a sociedade lá fora está defendendo, não há dignidade humana, válida, defensável. Já a palavra de Deus nos diz desde 4.000 anos atrás, ou mais, se nós pegarmos a história desde a criação, 6.000 anos atrás, que Deus nos criou todos iguais lá de trás. Por exemplo, Paulo, quando prega em Atos, capítulo 17, versículo 26, ele diz assim, e ele fez de um só homem toda a nação da humanidade, para habitar sobre toda a face da terra, tendo determinados períodos alocados e limites de seus lugares de habitação.
Nossa dignidade vem do fato de que Deus nos criou a todos de um mesmo e único casal. Segundo princípio que a gente tem a partir desse texto é que todos nós enfrentamos o mesmo desafio, o abismo que nos separa de nossa origem, de Deus. Eu creio que aqui começa a ficar um pouco mais divertido. Talvez vai ter mais dopamina, não sei. Mas olha só como a história caminha. Quem viu a novela da Record, viu que nessa hora a história fica mais interessante. Porque agora começa a falar de Nimrod, o grande herói daquele momento. O homem que criou Babel, que depois se torna Babilônia, que ainda hoje nós sabemos geograficamente onde estava, a 80 quilômetros de Bagdá. A história. 2 impérios da Babilônia tivemos no passado, um mais atrás dessa época e outro mais à frente, mais ou menos uns 600 e poucos anos antes de Cristo. Esse, o último, dos caldeus, o Império Babilônico dos caldeus, esse foi o que aprisionou pela última vez os israelitas, os judeus. Então veja, a história agora é contada de tal forma que há uma tentativa de mostrar que tem coisas boas vindo dali. Veja, não é a tentativa de Moisés mostrar. Me parece que nas entrelinhas o que está sendo mostrado, como nós vimos na outra genealogia, é mostrar que os grandes homens, os grandes heróis, não estavam na genealogia que segue aquela vontade de Deus, que nós chamamos antes de genealogia da graça. Porque dos 3 filhos de Noé, Cã, que é o do meio, é que é o pai de Nimrod. Aquele que é amaldiçoado, que é colocado para longe porque ele desonra a sua família, porque ele escolhe não trazer cura para casa, mas trazer mais desgraça para casa. É desse homem que vêm os grandes heróis. Veja só, parece que Moisés está mostrando para nós, de alguma forma, que quando se instala uma divisão dentro daquele pessoal lá atrás, assim como se instala uma divisão dentro da nossa casa hoje, da nossa vida hoje, ela vai ser só mais e mais e mais exacerbada. Ela não vai se diminuir. O abismo só vai crescer mais do nosso distanciamento de Deus. Todos nós estamos no mesmíssimo problema. Davi, no Salmo 51, versículo 5, fala: pois eu nasci, eu fui concebido, na verdade antes de nascer, concebido em pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, fala que todos nós pecamos, do bebezinho ao idoso. Depois no capítulo 6, 23 de Romanos, fala que nós morremos, nós já morremos, como resultado, como salário do nosso pecado. Pois eles começam a experimentar isso a cada novo momento que é contado na relação do homem com Deus, como nessa genealogia, quando ele começa a se afastar de Deus, vai se instalando cada vez mais o abismo na vida deles. E todos nós passamos pela mesma coisa. A vida das pessoas vai sendo diminuída, é o que nós vemos na sequência. Mesmo dos filhos de Sem. Agora elas não vivem mais 900 anos, vai diminuindo a vida delas. Mas fica claro no contexto que não só a vida vai sendo diminuída em extensão, mas em qualidade. O pecado e as consequências do pecado trazem para cima deles muito mais dor do que simplesmente diminuir os dias deles. Quando eles vão caminhando nessa direção, vai mostrando para nós que dali é que surgem os inimigos do povo de Deus. Nimrod é que cria a Babilônia, mas depois é citado também os filisteus. Depois são citados todos os povos que foram encontrados em Canaã, quando o povo de Israel tinha entrado lá, ou ia entrar lá, depois desse momento. Todos os inimigos são criados ali a partir dos próprios parentes deles.
Parece que coopera até com aquilo, ou conecta até com aquilo que Cristo falou no Novo Testamento, que os inimigos do homem vão ser a sua própria casa, os inimigos da família vão ser a sua própria família. Pois aqui os inimigos deles são eles mesmos, os seus filhos, os seus descendentes. O abismo vai só crescendo. E quando a gente chega na genealogia de Sem, e a gente não entende muito bem, porque são 3 filhos, e em vez de começar pelo mais velho, começa pelo mais novo, e termina pelo mais velho. Normalmente é o contrário. Mas quando vai para a genealogia de Sem, essa genealogia é apresentada de um jeito até sem graça. Quando nós pregamos a outra genealogia, aí faz mais sentido. Porque o foco não é mais na pessoa. O foco não é tão quão grande eles podem parecer. O foco agora é no fato de que eles são pequenos. Mas mesmo assim, Deus presta atenção neles. É deles, da genealogia de Sem, o filho mais velho, é que vem Abraão, o pai de todos aqueles que creem em Cristo Jesus pela fé, como está lá em Romanos capítulo 4, versículo 11 e 12. Então, quando nós olhamos esse texto, ele está mostrando que esse abismo vai abrindo na vida deles, mas ao mesmo tempo vai afunilando numa direção de mostrar que Deus não se impressiona com as coisas grandes que nós fazemos. Deus não se impressiona com quais de nós somos maiores e melhores, o quão branco nós somos, ou quão poderosos nós somos, ou o que seja o adjetivo que você queira colocar. Mas olha só como Paulo interpreta isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos de vocês eram sábios pelos padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o forte, Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e nada é, para reduzir a nada o que é, para que ninguém se vanglorie dele. Depois Tiago fala no capítulo 2, versículo 5, não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé? Pois Deus não apresenta isso no Novo Testamento, em algum momento lá. Ele mostra desde o começo da história, que quando se instala, ou quando vai crescendo esse abismo de separação, Ele sempre mostra graciosamente que Ele pega aqueles que são fracos, ou como Jesus em outro momento diz, aqueles que se entendem como fracos e doentes, é para eles que o médico das nossas almas vem. E não para aqueles que se acham justos, bons, bem preparados, mas aqueles que se veem como doentes. Então Deus sempre mantém o testemunho da sua graça durante a história. E assim eu queria chegar no terceiro ponto, e nesse a gente vai concluir, que todos os povos têm à sua frente um único meio de salvação, o descendente que nos salvaria, Jesus. Pastor, mas aonde você está lendo isso aí nesse texto? Eu queria ler a partir do versículo 10 do capítulo 11 com vocês. Gênesis 11, do 10 em diante. Este é o relato da família de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois do nascimento de Éber, Salá viveu 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Éber viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois
Depois do nascimento de Naor, Serugue viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Eu fico novamente imaginando os primeiros leitores, os primeiros a ouvirem esse texto. Diante da história que acabou de ser lida para eles, que nós vamos ver semana que vem, da Torre de Babel, que foi Nimrod que criou, que é demonstração de mais abismo entre o homem e Deus, diante de coisas sendo mostradas, que mostram a justiça, a ira de Deus vindo sobre eles, agora Moisés retorna à genealogia da graça que ele falou no capítulo 5. Ele retorna aquilo que ele já tinha falado antes. Olha, Deus não perdeu o controle da história. Nós viemos de Abraão, e ele veio de Tera, e veio de Naor, e vai olhando para trás até chegar em Noé, e depois de Noé para trás vai chegar até Adão. Nós somos dessa geração, dessa genealogia da graça. E no meio do povo de Israel, só para ficar claro, não tinham só judeus puros, não tinha. Tinha um monte de gente, inclusive egípcios. Tinham pessoas de outros povos que fugiram da escravidão do Egito junto com Israel. E todos eles ouvem agora que existe um caminho de volta. Tem um caminho de volta. Eles não estão na terra prometida ainda. Não estão. Eles não estão livres de sofrimento, de dor, de perseguição. Não estão. Eles não chegaram ainda até aquele local de descanso que Hebreus fala. Não chegaram lá. Mas eles têm a história do pai de todos aqueles que conheceram a Deus pela fé como antepassado deles. Abraão. Então, eu creio que o que Moisés está mostrando para eles é que nós temos uma mesma origem. Nós temos um grande e único desafio que nós compartilhamos entre todos nós e todos os povos. Mas nós temos um único caminho de volta, apontado desde lá de trás. Quando o homem peca, vem o julgamento de Deus, mas imediatamente também vem a demonstração da graça e o começo daquilo que nós chamamos de história da salvação. Deus constrói a partir de Gênesis até Apocalipse que Ele ama a todos os povos, a todas as famílias, que Ele se abre a cada um de nós. Deus constrói essa história, Ele desenha essa história, Ele repete essa história uma vez depois da outra, para mesmo em textos de genealogia, nós olharmos e vemos como Ele foi gracioso de não nos deixar sem a informação de que Ele espera por nós, de que Ele vem até nós, de que há um caminho de volta para Ele. Nós temos uma grande carência e ela é intransponível. Todas as nações têm. Eu lembro de anos atrás, e talvez alguns de vocês não ouviram essa história. Uma moça estava ensinando chinês para minha esposa e ela era tibetana. Não dava uma boa aula, minha esposa queria trocar de professora, a gente estava lá na Ásia. E aí a gente, nessa conversa, quando a minha esposa citou que ela era tibetana, de um povo, de uma etnia, que nunca tinha ouvido falar de Jesus uma única vez, eu falei para minha esposa, esquece a necessidade de estudar mais chinês. Vai gastar tempo com ela, pede para ela ler a Bíblia em chinês com você, estudar junto com você as coisas que são importantes para entender a palavra de Deus em chinês. Porque assim ela vai ensinar você a como evangelizar ela. E assim a gente pegou um material chamado 4 Leis Espirituais. Minha esposa entregou para essa moça. Próxima aula a moça chega com o material todo decorado. E essa moça tinha lido várias vezes, decorado esse material, que falava o plano de salvação. Lendo versículos, decorou tudo aquilo e pediu para minha esposa explicar para ela.
Minha esposa não conseguiu, porque ela não parava ela mesma de repetir tudo que estava escrito ali. Por que está falando esse versículo aqui? Faz essa pergunta, aqui dá esse exemplo. Um dos exemplos é que no coração de todo homem há um vazio que só Jesus Cristo pode preencher. E ela pediu para minha esposa explicar isso para ela, e a minha esposa explicou. E ao final da conversa, essa moça que ouvia a falar de Jesus Cristo pela primeira vez na vida dela, ninguém do povo dela conhecia, ela falou: é esse, a pessoa que eu esperava. Era essa a pessoa que eu sonhei com ela, porque teve uma história de um sonho, que ela sonhou com um homem branco vindo salvar ela. Eu falei: é essa pessoa que eu sonhava. E ela ora e entrega a vida a Cristo. No dia seguinte, ou na mesma semana, começamos um discipulado com ela. Em algum momento ela fala, você sabe aquela frase? Que há um espaço vazio no coração de cada pessoa que só Jesus preenche. Agora, vendo Gênesis, esses textos todos, Salmos, tudo isso que você está me mostrando, que nós passamos horas explicando a história da salvação em toda a palavra, ela falou: agora eu vejo que não é só no coração do homem, é no coração de todas as culturas, todas as literaturas, toda a esperança das nações é a mesma. Que venha um homem, um herói, alguém maior do que os nossos problemas, e nos arranque dali. E eu só pude falar: aleluia, é isso, glória a Deus. Você entendeu mais do que a maioria das igrejas no Brasil. Só existe uma esperança para todas as etnias da terra. Não é que a esperança deles é eles se tornarem batistas, ou evangélicos no jeito que nós somos aqui, ou pessoas da cidade, educadas que vestem como a gente. Não é essa a esperança. A esperança que está colocada em Cristo Jesus, que invade a cada cultura, a cada pessoa, a cada família, e lidar com a necessidade que eles têm, a grandíssima e maior e intransponível necessidade de voltarem para a casa do Pai. Todos nós temos uma única e só origem. Todos nós individualmente, e todos nós como famílias, e todos nós como povos, temos uma única origem. Mas todos nós também temos uma decisão a tomar. A decisão que nós precisamos tomar a partir de saber do fato desse texto é: nós vamos ou não vamos acreditar que isso é a palavra de Deus. É uma decisão que nós temos que tomar. E se nós acreditarmos que isso é a palavra de Deus, então nós temos que, junto com essa decisão agora, tomarmos mais uma. Então nós vamos obedecer e nos entregar à verdade que está exposta claramente nesse texto. Porque se assim fizermos, nós não vamos mais produzir preconceitos contra cores diferentes de pele, que eu acho que é o que Martin Luther King quis dizer em 1968, quando ele emprega: eu tenho um sonho, lá na Praça do Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos. O que ele estava querendo dizer não é que agora os negros vão ser tão fortes quanto os brancos e vão passar por cima deles, não é isso que ele falou. O que ele falou: eu espero um dia que ninguém vai ser julgado de novo, e mais uma vez pela cor da sua pele, a sua origem social, de onde vem a sua família. Pois é essa a mensagem do Evangelho, que quer ser deturpada o tempo todo, fica sendo o tempo todo moída em processos lá fora, mas muitas vezes aqui dentro também. A palavra de Deus, se ela é verdadeira, então nós não podemos alimentar preconceitos, divisões, separações. Nós não podemos alimentar nessas coisas. E é assim que eu queria concluir, com essas duas conclusões. Quais preconceitos você tem alimentado na sua vida, na sua história? Eu sei que todos nós, em alguma medida, construímos preconceito contra pessoas negras. Porque nós fomos ensinados assim. Mas quais outros preconceitos que você também alimentou? Contra crentes, que você talvez chama eles de fundamentalistas? Contra quem? Contra pentecostais? Contra esses americanos que vêm aqui dominar a gente?
Contra ricos? Contra pobres? Contra favelados? Contra pessoas que não tiveram as oportunidades que você teve? Quais são os preconceitos que você alimenta, abraça, deixa entrar dentro da sua casa, sair na sua boca? Quais são os preconceitos que você alimenta? Coloque ele aos pés de Cristo Jesus e pede para ele limpar isso de você. Não caia mais nessa mentira que defendendo qualquer tipo de divisão nós vamos produzir mais unidade. Não vai. Não vai produzir mais unidade defendendo que há uma parte da população que é diferente da outra parte. Não há diferença entre nós. Todos somos dignos diante de Deus. Então nós temos que lutar por isso, pela dignidade que nós temos diante de Deus. Bom, e se nós não podemos fazer muito lá fora, nós podemos fazer aqui dentro. Nós podemos fazer aqui dentro. Há um conjunto muito grande de coisas. E eu não tenho tempo para dar muitos exemplos. Mas eu vejo na cara de missionários, quando nós vamos para outros países, outros ambientes, que nós olhamos para eles e muitas vezes nós achamos que eles são menores do que a gente, porque nós viemos de um país mais rico, ou de um ambiente onde tivemos mais educação. Nós temos que jogar esses parâmetros fora. Deus não olha para a sua capacidade intelectual, para o seu dom espiritual. Deus não olha para a minha capacidade de pregar, ou de tocar, ou de fazer qualquer coisa. Ele olha para o fato de que eu realmente sigo a Ele de coração verdadeiro, a Cristo Jesus. É isso que Ele olha. Deus usa a todo aquele que se rende diante dEle e joga fora os preconceitos que alimentou na sua vida. Porque Deus não é um Deus de favoritismo. Deus não é um Deus de preconceito. É interessante que esse texto, quando ele é falado na palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 11, ele não é falado no sentido que é usado lá fora. Eu falei isso semana passada. Deus não é um Deus de preconceito, de favoritismo. É usado no sentido, normalmente na palavra de Deus, de que Deus não produz salvação para uns e perdição para outros. Aqueles que estão errados. Não importa a sua origem social, a cor da sua pele, não importa a sua família, se tem dinheiro, se são capazes, aqueles que não vêm para Cristo e se arrependem são condenados. E aqueles que se arrependem e chegam diante dele, não importa se são muito inteligentes ou não muito inteligentes, ricos ou pobres, se são mais de uma cor ou mais de outra, isso não tem nenhuma importância diante dele. Todos esses são salvos porque se entregam a ele. Então, avalie quais são os preconceitos que você tem alimentado na sua vida e lide com eles na frente do Senhor Deus Todo-Poderoso. Segunda aplicação, não existe nada especial em você, nada especial em você, que não esteja na relação sua com Cristo Jesus. Que não tem nada especial em você em relação a outra pessoa. Nós todos chegamos diante de Deus da mesma forma. Então, isso significa também que nós precisamos, todos nós, chegarmos diante de Deus. Deus não vai olhar para nós porque nós somos filhos de crentes e nos abençoar por causa disso, com a salvação. Deus não vai olhar para nós porque nós somos mais certinhos, mais bonzinhos, porque nós sabemos mais de Bíblia, porque nós acordamos mais cedo para ler a Bíblia. Tudo isso, por mais que sejam coisas boas, Deus vai olhar para nós se nós temos de fato uma vida com Ele verdadeira, uma entrega a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós nos chamamos batistas há mais de 400 anos, porque um dia lá atrás algumas pessoas olharam para uma igreja que era cheia de pessoas nominais e falou para essa igreja: quem não entregou a sua vida a Cristo Jesus de verdade, precisa hoje entregar a sua vida a Cristo e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crer e for batizado, este será salvo. É assim que fala a palavra de Deus. Por quê? Porque nenhum de nós tem nada em especial na comparação com o outro. E nenhum de nós tem nada especial sem Cristo Jesus agir em nossas vidas. Em Cristo Jesus, no entanto,
Nós somos povo escolhido de Deus, propriedade exclusiva dele, sacerdócio santo, um povo de reis e sacerdotes. Em Cristo Jesus, nós somos salvos, nós temos uma esperança, nós temos uma nova vida agora e uma vida eterna no futuro. Então eu queria orar com todos agora. Vamos ficar em pé, meus irmãos? E se Deus tocou a sua vida de uma forma diferente, e eu sei que muitos de nós, ou a maioria dos que eu conheço aqui, já conhecem a Cristo Jesus, mas talvez você até hoje pensou que Cristo Jesus é para pessoas especiais. Talvez você não entendeu que Cristo Jesus é para todos, inclusive para você. Cristo Jesus é para cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio que nós temos, então, de entregar as nossas vidas, cada um de nós. Ninguém nos representa. Nós é que nos jogamos diante de Cristo e falamos: Senhor, eu aceito o seu senhorio na minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti e eu quero que o Senhor tenha agora as rédeas da minha vida. Que seja o dono da minha agenda, que seja o dono da minha família, o meu Salvador. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas. Ó Pai, nós agradecemos porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Desde o começo o Senhor criou todos os povos, o Senhor amou a todos os povos, o Senhor nos trouxe todos para junto de Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, se há pessoas aqui hoje que entenderam ou têm entendido o Evangelho, que elas tenham agora, ó Pai, o encorajamento do Teu Espírito para entregarem a vida delas a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da vida delas. Senhor Deus, há pessoas aqui também que podem, ó Pai, estar sofrendo, ou ter sofrido, ó Pai, preconceito, ter sofrido, ó Deus, racismo, do jeito que é falado lá fora. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer libertação, que o Senhor venha trazer, ó Pai, acima de tudo, o contentamento de estarmos na Tua presença, que o Senhor mude a nossa mentalidade e que o Senhor aplique em nossas vidas a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Poder sentar.